Comportamento de espécies de batata sob deficiência de nitrogênio in vitro. Esse trabalho foi realizado por mim, Rodrigo Nicolau, em colaboração com Marisa Taniguchi, Leonardo Ferreira Dutra, Caroline Marques Castro e Gustavo Hayden, e é apresentado no 22º Encontro de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas e 6ª Semana Integrada da Universidade Federal de Pelotas no ano de 2020. A alta exigência de nitrogênio pela batata decorre do baixo uso pela planta e pela absorção ineficaz, resultante de um sistema radicular superficial. Neste cenário, os parentes silvestres da batata podem ter importância nos programas de melhoramento, sendo utilizados com o objetivo de introduzir características de interesse nas cultivares modernas, como características de raiz, aspecto fundamental na melhoria da eficiência no uso de água e dos nutrientes. Nosso objetivo foi observar as respostas no desenvolvimento de plântulas de 4 espécies de batata sob deficiência de nitrogênio in vitro, onde as espécies estudadas foram Solanum tuberosum, uma espécie cultivada, Solanum commersoni, Solanum chacoense e Solanum malmeano, as 3 silvestres. Segmentos nodais com tamanho de 1 cm e contendo 2 gemas de plantas pré-estabelecidas in vitro foram inoculadas individualmente em tubos de ensaio contendo 8 ml de meio de cultura Morashige Skui, onde os tratamentos diferiram quanto à concentração de nitrogênio inseridas no meio. Um tratamento compreendeu 100% da concentração de nitrogênio e o outro tratamento compreendeu 50% da concentração de nitrogênio inserida no meio. O pH do meio de cultivo também foi ajustado antes da autoclavagem. As plantas foram submetidas à sala de crescimento sob fotoperíodo e temperatura controlada durante 30 dias. Após esse período de crescimento foram avaliados o comprimento da maior raiz, comprimento de parte aérea, número de folhas, matéria fresca das raízes e parte aérea, matéria seca das raízes e parte aérea, índices de clorofila, flavonoides e o balanço de nitrogênio, tudo em um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 8 tratamentos e 10 repetições de um tubo de ensaio cada. Os dados submetidos à análise de variância no programa RStudio e as médias comparadas pelo teste de Tuck. Os pressupostos da nova foram checados com sucesso. Para comprimento médio de raiz em centímetros se destacou o genótipo BGB008 com 7,75 cm. Para comprimento médio de parte aérea se destacou o genótipo BGB008 com 9,83 cm. Para número de folhas, o genótipo BGB 083 se destacou com 30,6 folhas. A interação genótipo-nitrogênio foi significativa para a matéria fresca e seca de raiz e parte aérea, índices de clorofila, flavonoides e balanço de nitrogênio. O genótipo BGB008 obteve maiores valores de matéria fresca e seca de raízes em ambos os tratamentos. Já a maior matéria seca de raízes com 100% de nitrogênio foi observada no genótipo BRS Ana. Esses dois genótipos não se diferenciaram quanto à matéria fresca de raízes no meio com 50% de nitrogênio. Também com a redução da disponibilidade de nitrogênio de 100 para 50, foi observado um aumento na matéria fresca e seca de raízes de todos os genótipos estudados. Tanto para a matéria fresca quanto matéria seca da parte aérea, o melhor genótipo foi o BGB008. Também com a redução da disponibilidade de 100% para 50% de nitrogênio no meio de cultivo, foi observado o aumento da matéria fresca e seca da parte aérea de todos os genótipos estudados. O genótipo BGB008 foi superior aos demais nos teores de clorofila e balanço de nitrogênio independente da concentração de nitrogênio no meio de cultura. Este também apresentou maior teor de flavonoides em meio de cultura com 100%, entretanto, sem se diferenciar do genótipo BGB083. Em meio de cultura, com 50% de nitrogênio, maior teor de flavonoides foi observado no genótipo BRS Ana. Solanum tuberosum e Solanum commersoni apresentaram maiores valores de produção de matéria fresca de raízes sob deficiência de nitrogênio no meio de cultivo in vitro. Solanum commersoni apresentou maior produção de matéria seca de raízes e matéria seca e fresca de parte aérea, maior conteúdo de clorofila, menor conteúdo de flavonoides e maior valor de BN sob deficiência de nitrogênio no meio de cultivo. A concentração de 50% de nitrogênio proporcionou maior produção de matéria fresca de raízes e parte aérea, maior produção de matéria seca de raízes e parte aérea, menor conteúdo de clorofila, maior conteúdo de flavonoide e, consequentemente, menor IBN das espécies estudadas.